Novamente juntos, amigos, parceiros das redes sociais, internautas da Web TV, o canal do Rei Jesus na web. Queridos, que alegria nós termos pregado no domingo próximo passado um tema de relevância na palavra de Deus. Nas Escrituras Sagradas, no livro do Gênesis, do capítulo 41 ao 45, descreve uma situação inédita na história da humanidade. E na história bíblica e na história escatológica, já aconteceram alguns governos globais. E eu quero, a partir do exemplo da pregação de domingo, que foi comentada e muito em que pese essa paralisação momentânea das redes sociais, mas muitos comentários e alguns questionamentos. O que aconteceu e o que descreve os capítulos do 41 a 45 do livro do Gênesis. José, vendido pelos irmãos aos egípcios, chega ao Egito depois do acidente com a mulher de Potifar. Ele foi caluniado e foi parar no Egito. Ocorreu o sonho de Faraó, e esse sonho foi contado aos seus magos, aos seus caldeus, intérpretes, adivinhos, que não conseguiam interpretar o sonho de Faraó, que foi dúplice. Mas eu vou me prender só a um que resume o dúplice, ou a duplicidade, foi resumida por José num só sonho ou numa só interpretação. 7 vacas gordas, bonitas à vista, eram devoradas por 7 vacas magras, magérrimas, disformes, que devoravam as 7 vacas gordas, e parecia que a aparência dessas vacas disformes não mudava, continuava intacta na sua disformidade. Faraó então teve, trazido pelo copeiro-chefe à sua presença, José, e lhe contou o sonho. José então disse: Faraó, o sonho que tu tiveste só Deus pode revelar. Eu não posso, mas Deus pode. É o seguinte, as 7 vacas gordas significam 7 anos de fartura, de produção que haverá na terra do Egito. Seguir-se-ão posteriormente 7 anos de miséria, de escassez como nunca houve na face da terra. E essas 7 vacas magras serão 7 anos, repitamos, de miséria. Queridos, o Egito era o governo global da época. E para o Egito afluía todo o Oriente, o mundo vivo da época. O mapa mundi da época não era como é populacionalmente, geograficamente o de hoje. Então esse governo global egípcio teve em José, que se tornou o governador de todo o Egito. Ele era a primeira pessoa após Faraó. Faraó era supremo e Moisés, que também esteve por lá depois, foi o governador de todo o Egito. A fartura veio, a produtividade, a agropecuária, o poder agrícola, o poder da agricultura se expandiu, e o Egito passou por 7 anos de extrema fartura, dentro das quais, no sonho revelado, José previamente orientou a Faraó de que um homem ajuizado deveria governar essa fartura de produção, separando o quinto, 20% da produção, e estocando para o enfrentamento da crise que viria em 7 anos subsequentes. Não deu outra. José foi esse homem, como já narrei, e ele segurou 20% dos cereais, dos frutos, para o estoque, para o enfrentamento do que sucederia nos 7 anos de escassez. Aconteceu isso, e a Bíblia diz que toda a terra do mundo conhecido de então passou por uma profunda escassez, seca, e uma tremenda falta de plantio e colheita. Nem se plantava, nem se colhia em toda a face da terra.
todos se voltaram para o Egito. Um governo global, portanto globalizado, uma das cabeças governamentais da escatologia, e todos se voltaram para o Egito, inclusive José teve a visita de seus irmãos e posteriormente de seu pai. Porém, olha o que nós queremos abordar nessa totalidade dessa lindíssima história, que tem vários ângulos. É o ângulo da economia. Queridos, hoje vamos fazer um paralelo. O Brasil tem riquezas minerais, estânio, bauxita, manganês, ouro, prata, nióbio. 98% do nióbio do mundo está no Brasil. O Canadá, eu já falei isso, com 2% subsidia, sustenta a educação, parte da saúde com esses 2% do nióbio. O Brasil é uma das maiores agriculturas do mundo. Exporta laranja, soja, trigo, milho. E nós somos como lá no Egito, por um governante ajuizado, por uma administração próspera. José elevou o Egito só vendendo gêneros alimentícios, ou seja, cereais e frutos, por 7 anos. Ele atraiu para o Egito ouro, prata, dinheiro das pessoas e dos países à época vivos que iam ao Egito para sobreviver, para comprar produtos de primeira necessidade, ou seja, gêneros alimentícios. E o Egito sobrepujou, enriqueceu e tornou-se a maior potência mundial de sua época, por uma política governamental de um homem justo, ajuizado, honesto e que economizou 20% durante 7 anos de toda uma produção. Hoje, se o Brasil tivesse um governo ajuizado minimamente honesto, não corrupto, nós estaríamos continuadamente no setor da agricultura, exportando cereais, exportando tudo que temos, e o mundo todo, com a sua tecnologia, com a sua riqueza, com seu capital, dólar, euro, lira, o lira, as libras esterlinas, todos estariam vindo ao Brasil comprar essa matéria-prima, comprar principalmente os gêneros alimentícios. Nós estancaríamos o contrabando, o lesa-pátria sobre nossas riquezas minerais e seríamos, com certeza absoluta, o país mais rico do mundo pelas suas dimensões continentais, pelas riquezas que ele detém. Então, nesse momento, eu quero transmitir a vocês essa palavra tremenda. Se o Brasil ele se ativesse a sua agricultura, a sua agropecuária e preservasse os seus minérios, nós não seríamos a maior carga tributária do planeta Terra, jamais seríamos, porque o povo estaria bem, os profissionais liberais estariam bem, gerando trabalho, emprego e renda, o trabalhador estaria bem e o Brasil seria um país próspero e todos viriam à caça do Brasil para tirarem, subtraírem gêneros alimentícios do campo da agricultura, da agropecuária, e nós estaríamos atraindo, como fizemos, tecnologia, produtos industrializados, ciência, conhecimento. Porém, o que está acontecendo hoje? Vendemos, não, negociamos, e a classe política, principalmente com empresários, se beneficiaram das nossas riquezas. Mas nesse momento, internauta, eu quero trazer-te uma mensagem positiva. Brevemente, todo o poderio, o apogeu desse mundo terá que cair. Isso não exclui o fato de nós cristãos torcermos, orarmos e agirmos para comermos o melhor dessa terra, não nos conformando com a corrupção, não nos conformando com o comportamento corrupto dos insubordinados e vivendo como viveram os homens de Deus, combatendo, como diz o livro de Hebreus. Subjugaram reinos, destruíram potestades, fecharam a boca de leões e puseram exércitos estrangeiros em fuga. Nós devemos sim torcer para que o Brasil prospere. Para que isso ocorra,
Tem que haver uma cirurgia profunda, tem que haver uma subtração de corruptos e um novo Brasil com fichas limpas, com homens patriotas e que amem esse chão e que amem essa pátria. Por isso nós queremos te dizer que esses governos, o egípcio foi global, o babilônico foi global, o medo-persa, idem, o grego de Alexandre o Grande, macedônico, o Império Romano do Ocidente e do Oriente, o Império Romano como um todo, a bipolarização da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, que eram e foram os pés da estátua do sonho profético da escala escatológica do mundo. E hoje nós estamos nos 10 dedos, dos artelhos da estátua, que são os países signatários do mercado como o europeu, que foram os tratados de Roma, que hoje são e é a União Europeia. Porém, nós sabemos que essa união aumentou e hoje são muitos os países europeus que compõem a União Europeia e hoje a nova ordem mundial propõe o governo global, que já já será estabelecido. Então nós esperamos algo extraordinário. Nós esperamos que além de presenciarmos na Terra dias melhores e em que pese a crise que virá, haverá um acontecimento extraordinário. Esse governo global e último, que se levantará dentro dos artelhos, dos 10 dedos do último governo global e mundial, será um governo mundial, mas ele terá que se colocar num momento histórico, quando um fato sobrenatural inédito se abater contra a terra e um povo for subtraído, diminuindo a população, quebrando a densidade demográfica. Não somos profetas do caos. O Senhor Jesus vem, arrebata a sua igreja, mas inaugurará, depois da grande tribulação, que será o seu confronto, o seu enfrentamento ao governo do anticristo, o Senhor trará para a terra um milênio de prosperidade, onde os minérios não mais serão contrabandeados, onde os valores do trabalho, da riqueza e da renda serão controlados pelo próprio Senhor. Os seus ministros, a sua assessoria será sobrenatural. E o planeta Terra experimentará um milênio, um governo milenial de extrema fartura, de extrema justiça. A terra toda louvará o Senhor. A terra toda se encherá do conhecimento do Senhor. Até que então, a partir do momento que estejamos na Web TV, no canal do Rei Jesus, na web, inaugurando o Congresso de Escatologia, você será abraçado, fortalecido por todas as etapas escatológicas do que acontecerá no planeta Terra e você ficará muito feliz. Um forte abraço, que Deus nos abençoe, que nós possamos erguer as nossas cabeças, porque a redenção se aproxima. A real, divina, intervenção divina ocorrerá. Forte abraço, guerreiros, patriotas, amigos, cristãos. É com alegria que nós nos despedimos. Um forte abraço.